A paz do Senhor, caros alunos, estamos aí iniciando mais uma apresentação aqui da nossa aula de homilética e hoje vamos tratar da terceira unidade, aí na página 45, você pode olhar no seu livro e nós temos aí um seguinte tema: uma boa apresentação. É um assunto direcionado para essa terceira unidade, lembrando nós temos 4 unidades, né? Falamos sobre a primeira unidade do livro, a segunda e agora vamos para a terceira unidade com esse tema, uma boa apresentação. Então, a característica do pregador exige dele uma boa apresentação. Nesse caso, nós temos aqui alguns elementos que pode ser útil para que ele possa ter um bom desempenho. Ao elaborar uma apresentação ou um sermão, há alguns passos da comunicação a serem considerados. Passaremos a abordá-los no intuito de esclarecer a importância desses elementos na preparação da apresentação. Elementos não verbais. A maior parte da nossa comunicação verbal é composta de elementos não verbais. Segundo uma estatística que foi feita, a pesquisa diz o seguinte: revela que somente 7% da comunicação interpessoal pode ser traduzida por palavras e o resto está contido em elementos não verbais. Esses elementos não verbais são as expressões faciais, expressões corporais e também a entonação da voz. Cerca de 55% de nossa comunicação verbal vem da nossa expressão facial e finaliza dizendo que 38% é da inflexão da voz. Nesse caso, estar atento a esses elementos não verbais, conhecê-los e praticá-los nos tornarão comunicadores muito mais eficientes e completos, como vimos em capítulos anteriores. Passaremos a ver elementos técnicos quanto a criar apresentações eficientes e eficazes. Desses os passos para uma apresentação eficiente, até os elementos que nos tornam mais capacitados como professores e também como comunicadores. Vamos aí então aos seguintes passos para uma apresentação eficiente. A preparação é a base para qualquer apresentação sólida e bem-sucedida. A apresentação mal sucedida tem como base a falta de preparo e argumento fraco como principais colaboradores. Ou seja, o pregador, muitas vezes, na sua apresentação, não se prepara e com isso ele acaba sendo mal sucedido na sua apresentação diante do sermão pela qual está sendo pregado. Uma boa sugestão para qualquer comunicador que busca o sucesso em suas apresentações é praticar por 1 ou 2 horas o sermão de subir à tribuna. É preciso adequar os temas ao público. Ter sempre um plano B, caso as coisas não ocorram como programado. Ou seja, plano B seria, no caso, quando prepara um sermão, né, um tema, tudo já preparado, mas surge alguma situação de momento e que muitas vezes ele tem que mudar o tema, mudar o planejamento pela qual foi feito. Nesse caso, ele tem que estar preparado para essas situações. Existem pontos básicos a serem considerados em uma boa apresentação. Eles precisam ficar claros e serem seguidos corretamente, como veremos a seguir. Primeiro passo: precisamos estabelecer os objetivos de nossa apresentação. Antes de qualquer coisa ser feita em torno de uma apresentação, uma pergunta-chave deve ser feita: por que estou fazendo esta apresentação? Nesse primeiro passo, reflita o motivo pela qual você decidiu elaborar a apresentação. Trace o propósito
da sua apresentação. Na verdade, a maioria dos objetivos das apresentações consiste em um mais seguinte itens. Por exemplo, informar, educar, motivar, criar ação. Ao estabelecer um objetivo, será mais fácil escolher a forma como será elaborada a apresentação, possibilitando que o objetivo seja alcançado. Nesse caso aqui, a pregação, o texto, o sermão que foi elaborado, qual a proposta desse sermão? Ele vem com uma ação mais de motivar, trazer conhecimento, ser mais educativo, trazer uma exortação, porque a Bíblia em si ela dá essa oportunidade de que o texto a ser apresentado ele possa vir de acordo com a produção do livro. Nesse caso, a mensagem ela vai ser, qual vai ser a finalidade? Exortação, de consolação, e é necessário então que se tenha essa preparação. Segundo passo, se no primeiro passo precisamos estabelecer os objetivos da nossa apresentação, no segundo passo, analise o público ouvinte. É preciso pesquisar o público, alvo da mensagem, verifique as preferências, informações demográficas, dados demográficos serem observação. Nesse caso aqui, depende muito do local, né? A apresentação, a pregação vai ser feita na igreja, ela vai ser na praça pública, ou seja, ela vai ser em uma residência, ou seja, é necessário que se tenha esse cuidado para que a pregação, a mensagem, ela possa fluir de forma que o ouvinte que está observando, ouvindo a mensagem, possa entender o propósito da mesma. Informação sobre o público ouvinte pode ser obtida perguntando a outras pessoas que já falaram a esse público, estudando mais sobre a igreja ou organização a qual o público pertence ou mesmo, perguntando direto ou indiretamente aos membros selecionados desse público. Através desses apontamentos será possível preparar uma apresentação que atenda os anseios do público. Algumas questões também a serem observadas. Não deixe o público perder tempo. As pessoas se aborrecem quando acham que estão perdendo tempo. Esse perder tempo aqui seria, no caso, o pregador ele não se preparou, a mensagem não está fluindo, não tem começo, nem meio, nem fim. A mensagem em si, ela não tem um direcionamento e com isso o ouvinte ele vai perdendo o interesse pela apresentação do pregador, ou seja, a mensagem em si ela não vai ter esse ganho de atenção. Segundo lugar, mostre que você sabe quem é o seu público. Use dos dados que coletou para se aproximar do público. É importante que você conheça o público-alvo até para que você possa, de alguma forma, ter um preparo e um domínio na medida que estiver trazendo a mensagem. Em último lugar, domine o assunto. Ao falar, transmite segurança e experiência. Mostre por que está na tribuna. Qualquer ouvinte aprecia e percebe que o preletor é de fato um amante do assunto e domina amplamente. Nós estamos em uma época que as pessoas têm conhecimento da Bíblia e, nesse caso, sabe quando o pregador não domina o assunto e necessariamente está perdido. E para que isso seja evitado, é bom que o pregador traga uma mensagem simples e objetiva e que ele conheça o devido assunto que foi preparado aquele sermão. E ele conhecendo, com certeza, ele vai ter segurança e vai alcançar o objetivo tanto dele como dos seus ouvintes. Terceiro passo, faça um roteiro ou um plano para a apresentação. Estabeleça um plano de apresentação. Qual é o principal propósito e objetivo da minha apresentação? Qual o detalhe que pode se destacar para alcançar a meta estabelecida? Esse terceiro passo aqui seria
será muito importante também que o pregador conheça o tempo que ele tem de pregação. Então é necessário saber se ele tem um espaço de 20, 30, 40 minutos para que a mensagem, o sermão, possa ocupar o devido tempo e ele não venha passar do prazo estabelecido a qual foi direcionado a ele. Quarto passo, selecione o material de apoio para a apresentação. Esse material de apoio é quando o pregador ele quer utilizar as ferramentas que nós temos hoje, como data show, né? A projeção em si, ou até mesmo todas as plataformas em que a tecnologia nos apresenta como recurso, se for realmente preciso ocupar, é necessário que se tenha um aviso prévio para que na hora não possa atrapalhar a proposta da pregação. Eu digo isso no caso porque muitas vezes vai se passar um slide ou vai se passar um vídeo e acaba não conseguindo e passa o tempo. E nesse caso aqui, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, é uma eternidade quando as coisas não estão correndo bem. Então, para que isso seja evitado, é melhor que faça o uso de forma antecipada, ou seja, chegue mais cedo no local onde vai ser executado essa ferramenta e com isso não terá surpresas ao apresentar. E sendo assim, tudo vai ocorrer tranquilamente dentro do objetivo alcançado. Quinto passo, organize a apresentação. A apresentação precisa de 3 passos importantes. Total atenção com a introdução da apresentação. Em geral, os primeiros 5 minutos da apresentação ou da pregação que tornarão você digno ou não de ser ouvido. Ou seja, os primeiros 5 minutos é um momento em que está acontecendo uma preparação, até mesmo para que você possa conhecer o público e o público possa ter uma ideia do que você vai trazer como o sermão. O propósito da introdução é prender a atenção do público para ouvir a apresentação. Ou seja, dentro de 5 minutos, se os ouvintes perceberem que o pregador ele não tem conteúdo, não tem argumento, não tem uma preparação devida para aquela pregação, ele já perderá o interesse em ouvi-lo no restante da pregação. Transmitir de forma clara as ideias objetivas. Se iniciou com uma boa apresentação, não esqueça de fechar com uma boa conclusão. A conclusão da apresentação ela é muito importante porque ela traz o resumo das ideias e dos objetivos da apresentação, ou seja, da pregação. Em sexto lugar, pratique a sua apresentação. Ensaiar é um passo importante. Como já falamos, é muito bom que se familiarize com o tema, com o assunto que vai ser inserido a pregação. Sétimo lugar, prepare um plano de apoio. Esse plano de apoio seria, no caso, os recursos visuais, ou até mesmo se o sermão vai ser digitado, ou seja, se vai haver um reforço ali na hora em que vai ser apresentado a mensagem, para que ele também possa ter garantias de que o assunto está previamente dentro do objetivo traçado. O resumo da preparação: determine o objetivo da apresentação, procure analisar o público, estabeleça seu plano, o material deve ser escolhido de acordo com o plano da pregação, organize o material de modo eficiente. Isso serve tanto para a pregação como também para a palestra, né? O chamado ensino. Muitas vezes vai se trazer um ensino com um devido tema e a mesma proporção da mensagem de uma pregação. O que faz um professor didático?
quando utilizamos a palavra homilética, geralmente a nossa mente nos conduz a pensar numa pregação ou exposição da Bíblia Sagrada. Não podemos deixar aqui de mencionar o ensino cristão, nem a figura do professor, que é o facilitador do processo de ensino. O professor é o principal recurso em qualquer modelo de ensino. Ele é indiscutivelmente o fator mais decisivo em qualquer plano de educação. Então, nesse caso aqui, o professor também, a mesma situação, deve se preparar. O professor de escola dominical, principalmente, tem que conhecer o assunto da lição, estudar e estar apto para responder as perguntas que surgirão no decorrer da sala de aula. Na página 58, nós temos aqui 59, motive os alunos. E é muito importante que você tenha uma motivação dentro daquilo que nós imaginamos ser de forma muito importante para o aluno, ou seja, né, além da lição ou além do sermão que está sendo estabelecido, que ele possa, dentro da possibilidade de interagir com aquilo que está sendo passado para ele como informação. Na parte 64, nós temos aqui lidando com o tipo de alunos, né, os detalhistas, o controlador, o desordeiro. E para todos esses aqui é muito importante que o professor, né, ou seja, é muito importante que o pregador, o professor, seja o que for, ele possa ter essa preparação para entender o que está sendo apresentado pelo seu ouvinte. Depois nós temos aqui outro recurso, que é o uso do microfone. É fundamental para o sermão ou apresentação usar de forma adequada o microfone. Ou seja, usar o microfone encostado na boca, não tem operador de som que vai dar jeito no som da igreja. Ou seja, qualquer lugar, qualquer ambiente em que tenha sonorização, está se usando a mesa de som e o microfone, principalmente aqueles microfones sem fio, é muito importante para que ele não fique nem muito distante. Se ele ficar muito distante, a captação da voz do pregador vai ser difícil. E se usar muito encostado também na boca, vai dar ruídos. E esse ruído é insuportável para o ouvinte. Né? O ouvinte pede misericórdia mesmo quando está ouvindo esse tipo de pregação, tanto pregação como louvor, é a mesma coisa quando se encosta o microfone muito rente à boca. Então, evite isso. Você que é pregador, você que costuma usar o microfone, evite isso, porque isso traz um problema seríssimo. Nós temos alguns microfones hoje, microfones sem fio, microfone de lapela, que é aquele pode ser pendurado na orelha, né? Nós temos microfone de pedestal, e temos microfone de mesa. Ou seja, qualquer microfone que esteja sendo usado, lembre-se disso. Vai uma dica: não fique encostado com o microfone na boca, porque isso não ajuda na movimentação da sua voz. Ok? Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade.